Companhia Habitacional de Ribeirão Preto foi multada por não limpar os terrenos que possui na cidade de Viradouro. A Coab tentou recorrer, mas a Justiça entendeu que o órgão deveria dar exemplo e não deixar áreas como Mato Alto e também entulho. Com a ação, a eficiência da empresa volta a ser questionada. Esses são os terrenos que a Companhia Habitacional de Ribeirão Preto possui em Viradouro. São 187 lotes remanescentes do conjunto Jardim Progresso. Área que causa problemas com a sujeira desde 2016. Foi quando a Prefeitura resolveu agir com rigor da lei e cobrar a limpeza do proprietário, no caso a Coab. Mas o órgão não cumpriu com o dever de cortar o mato e foi multado 2 vezes. A gestão do município sempre preza pela limpeza da cidade, a cidade limpa, a cidade bem cuidada. Eles foram notificados e não cumpriram aquilo que foi pedido na notificação e o município teve que tomar atitude. E sempre lembrando que o critério é igual para todos, entendeu? Aqui em Viradouro, os donos de terrenos têm 5 dias para fazer a limpeza depois de notificados. Caso esse prazo não seja respeitado, é emitido um auto de infração, uma multa. E o proprietário ainda pode pagar pelo serviço caso a prefeitura tenha cortado o mato. Aqueles que não pagam a conta, né, a gente toma as outras devidas providências, que é os próximos passos, né, de estar multando, entendeu? E os que pagam a multa, tudo certo. Os que não pagam, a gente faz o protesto. E no caso da Coab, como é um grande volume de lotes, que chegou nessa questão de ação judicial. A companhia tentou recorrer à justiça, mas os argumentos apresentados ao tribunal não foram acatados. E agora o órgão vai ter que pagar uma multa de quase R$150 mil. A prefeitura, que é tão boa para cobrar, né, é ruim na hora de executar. Percebe-se claramente a aplicação daquele velho ditado que diz que o bom cobrador é um mau pagador. Então, a Prefeitura de Ribeirão Preto abandona os seus terrenos, as suas grandes áreas aqui em Ribeirão Preto, cobra daquele que tem endereço certo, aquele que está no carnezinho do IPTU. Hoje sequer envia notificação, porque fica valendo a notificação que vem no carnê do IPTU no começo do ano, e simplesmente multa a reveria aqui em Ribeirão Preto. Fazem uma notificaçãozinha simples e logo em seguida já sai a multa. Só que ela, que deveria dar o exemplo para poder cobrar, não o faz. Não o faz nem em Ribeirão Preto e agora ficamos sabendo que ela não faz também nas demais cidades onde ela tem imóveis. O advogado ainda aponta que a decisão judicial atesta a ineficiência do órgão. Fundado em 1970, atuava como produtor de unidades habitacionais de interesse social, mas hoje funciona apenas como um intermediador entre empreiteiras e usuários. Tem um déficit anual de quase R$2 milhões. Inclusive, eles dão um puxão de orelha, os magistrados, dizendo assim que cuidar da habitação coletiva é também cuidar dos terrenos do entorno. Então, não adianta nada você construir uma casa, mas ao lado você deixa um terreno ali com 2, 3 metros de mato alto, com lixo, sem calçada, sem nada. Então, mostra a ineficiência da Coab. Não só a ineficiência para aquilo que ela foi criada, que seria a construção de casas populares, mas também para fazer a gestão do seu patrimônio. Então, ela tem um punhado de terrenos espalhados pelas cidades circunvizinhas, inclusive por Ribeirão Preto, e simplesmente os abandona, deixa ao léu. E não cuidando, vai pagar a multa. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Coab informou que apresentou o recurso e que, diante disso, a companhia aguarda agora o trâmite regular do processo. A Thaisa Pinheiro está ao vivo conosco e tem outras informações sobre esse assunto. Thaisa. Sim, André, a gente vai continuar falando sobre isso agora com o advogado Gabriel Lochaguim. Bom, doutor, a Coab é da municipalidade, mas também é uma empresa que não gera lucros há muito tempo. Qual que é a conclusão que podemos chegar, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Isso pode indicar um problema grave de gestão dessa empresa estatal. Porque é claro que muitas vezes essas empresas são criadas para resolver um problema social tão relevante que se poderia tolerar algum nível de déficit. Mas não parece ser isso que ocorre em todos os casos. Muitas vezes, quando a empresa representa um grande encargo para a administração municipal, isso poderia levar a administração a refletir 2 possíveis caminhos. Ou se diminui o tamanho da empresa, com desinvestimento em alguns setores, ou então se aliena de fato a empresa pública porque ela não tem mais qualquer papel a cumprir com relação ao interesse público. Isso deveria ser analisado nesse caso, se a empresa está muito grande, se a empresa não tem condições de se manter ou se ela é realmente indispensável para a atividade governamental.
E não é um absurdo, doutor, uma companhia como essa ser apenas intermediadora entre empreiteiras e usuários? As Coabs, quando foram criadas, tinham uma certa função a cumprir no planejamento urbano, inclusive elas colaboravam com o desenvolvimento de programas habitacionais, financiavam essas casas e tinham até um poder relevante para promover desapropriações, etc. Hoje, elas reduziram muito esse papel. Elas atuam como empresas facilitadoras de negócios imobiliários ou então como intermediárias de alguns outros programas habitacionais do governo federal, do governo estadual, etc. Né? Então, seria necessário refletir se é realmente preciso ter uma empresa com essa composição, já que elas alteraram muito a natureza do seu negócio de uns anos para cá. Tudo indica que os custos que elas geram para o poder público são muito mais elevados do que o retorno que elas trazem para a sociedade. Então, isso poderia, de novo, levar a dois caminhos. Ou elas diminuem de tamanho, ou elas são alienadas para o poder privado. Então, não seria possível resgatar a funcionalidade da Coab para a qual ela foi criada, que seria, ou seja, construir casas populares? Poderia ser até concebível. O fato é que as administrações hoje têm muito menos dinheiro do que elas tinham nos anos 70 e nos anos 80. Elas lidam com um cenário de restrição orçamentária muito maior. Daí que elas têm que ser mais criativas e buscar outras soluções. Em tese, as Coabs poderiam desempenhar esse papel, né? Mas as prefeituras estão fiscalmente esgotadas, o déficit financeiro é crônico, não há tantas condições financeiras das companhias habitacionais cumprirem o mesmo papel que elas cumpriam há muitos anos, né? E daí que se reflita se é necessário realmente que elas continuem a operar como companhias estatais. E falando da ação em Viradouro, chega a ser incoerente a Prefeitura de Ribeirão Preto cobrar tanto pela limpeza dos terrenos particulares e abandonar aí os públicos que possui até em outras cidades? Parece que é aquele caso em que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? De novo, por que a Coab tem terrenos em outros municípios? Quais são os programas ali desenvolvidos? Por que ela demonstra não ter capacidade de mantê-los? Acho que essas são questões que ela precisa responder. Talvez haja bons motivos. Ela precisaria apresentar esses bons motivos, então, para convencer a sociedade sobre a importância do tamanho que ela atualmente tem. Se não conseguir apresentar uma boa justificativa, a conclusão que me parece adequada é que ela deve adotar um programa de desinvestimento, de venda desses terrenos que ela sequer tem condições de custear. E qual a responsabilidade da Câmara de Ribeirão Preto em toda essa situação? A Câmara Municipal tem uma função permanente e constante de fiscalização de qualquer empresa estatal, inclusive da administração pública direta. De novo, a iniciativa poderia partir da Câmara Municipal para discutir o papel desta companhia e, se for o caso, provocar uma revisão da estrutura administrativa. Eu digo provocar o debate público, já que a proposta formal deveria partir sempre da Prefeitura. Mas a Câmara Municipal pode justamente levantar elementos que permitam aos órgãos de controle, às suas próprias instituições internas e à sociedade fiscalizar a aplicação do dinheiro público, que acaba sendo o principal item sobrecarregado depois com decisões mal tomadas, né? Ok, doutor. Obrigada, então, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E eu volto daqui a pouco com as últimas informações, André. Obrigado mais uma vez, Thaís. A gente volta a se falar em instantes.